Queria ler com você Marcos, capítulo 8, verso 34, a gente vai ler até o verso 37. Então ele, Jesus, chamou a multidão e os discípulos e disse: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo evangelho a salvará. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca de sua alma? Esse é o texto para a gente essa noite aqui. Eu tive a minha primeira experiência com Deus quando eu tinha 16 anos de idade. Foi uma época muito marcante para mim. Foi a primeira vez que eu senti a presença do Espírito com toda aquela alegria, quando Ele preenche a nossa vida. E era uma época que eu buscava muito a Deus, era uma época que eu buscava mesmo ouvir a voz de Deus pela palavra de uma forma totalmente apaixonada. Como eu buscava Deus, sabe, com todo o meu coração, com toda a minha vida. E eu lembro que nessa época, o que me intrigava era que algumas pessoas, às vezes, pudessem fazer alguma coisa que entristecesse esse Deus, esse Espírito tão perfeito assim. Eu lembro que eu pensava, cara, por que algumas pessoas parecem não estar nem aí para as coisas de Deus, e eu às vezes me esforço aqui para tentar vencer o meu pecado, para lutar contra o meu pecado, para tentar ter uma vida que agrada a Deus. Óbvio que eu estou falando no ambiente da igreja, tá? Eu lembro que a gente tinha um grupo de jovens pequeno ainda, mas tinha, e poxa, tinha alguns amigos até meus, assim, que parecia que não estavam nem aí para as coisas de Deus. Eu ficava pensando, cara, por que isso? Tenta imaginar na sua mente uma pessoa que você admira muito. Pega uma pessoa que você tenha como um exemplo para você, um exemplo de cristão. Pode ser um pai, uma mãe, pode ser de repente um líder seu aqui da igreja, alguma pessoa que você realmente considera muito importante para a sua vida, muito influente. Um pastor da igreja, imagina uma pessoa assim que para você realmente é exemplar na vida com Deus. Imagina que essa pessoa caia num pecado grave, num pecado feio mesmo, assim, que você tenha nojo dessa pessoa daí para frente. Você vai ficar chocado com isso? Isso vai te chocar, se é uma pessoa que você admira cair num pecado grave, você vai ficar muito triste por esse acontecimento? Por que a gente tende a ficar chateado, triste por ver uma situação assim, com uma pessoa que a gente considera influente, uma pessoa que a gente considera um exemplo para a gente na fé, mas a gente não fica assim às vezes quando a gente olha para o nosso lado e vê irmãos parecidos com a gente na nossa caminhada cristã? Por que parece que as pessoas às vezes não têm o mesmo nível de entrega enquanto elas vivem a vida cristã? Por que algumas pessoas parecem que têm que se entregar mais, parece que têm que se dedicar mais a Deus, parece que têm que ser mais exemplo do que outras? A gente não ama o mesmo Jesus? Será que a gente ama esse Jesus? A gente não deveria ter entregas tão diferentes assim. Todos nós cristãos, quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, a gente assume um compromisso verdadeiro com Ele. Ser cristão significa que a gente foi salvo por Jesus, pelo que Ele fez naquela cruz, e agora, a partir desse momento, o Espírito Santo vai agir na nossa vida, fazendo com que a gente seja cada vez mais parecido com Jesus. Esse é o processo da santificação. Ser cristão traz uma consequência natural, que é ser mais parecido com Jesus a cada dia. Então o ponto aqui talvez seja, não o quanto a gente ama Jesus, mas qual Jesus que a gente ama? Qual é o Jesus que você ama? Por qual Jesus você daria a sua vida? Será que você daria a vida por esse Jesus que você tem na sua mente? A gente leu um texto aqui, agora no inicinho, que ele está no seguinte contexto. Jesus começa a falar sobre a sua morte e ressurreição. Eu já falei desse contexto há 3 semanas atrás, quando eu falei quando eu trouxe aquela palavra da transfiguração, e aí Deus fala ali para Pedro, Tiago e João, para que eles ouçam a Jesus. É o mesmo contexto aqui, porque essa cena é um pouquinho antes da transfiguração.
Jesus começa a falar da sua morte e ressurreição. Os discípulos não entenderam isso no primeiro momento, porque eles esperavam o Messias, lembram disso? Eles esperavam um Messias que libertasse o povo de Israel de forma física, que tornasse o povo de Israel uma nação relevante de novo no meio do mundo. Os discípulos, assim como qualquer judeu naquela época, esperavam um Messias que restauraria o reino de Israel fisicamente. Eles não imaginavam de forma alguma um Messias que fosse para a cruz, um Messias que morresse de uma forma tão humilhante assim. Eles ainda não entendiam que o reino que Jesus estava trazendo era um reino invisível, era a sua igreja. Mas Jesus quer que eles entendam o que ele veio fazer de fato aqui na terra. Jesus tinha acabado de perguntar para os discípulos, aquela cena também icônica. Jesus pergunta: quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro ali, iluminado pelo Espírito, ele fala: você é o Cristo, tu és o Cristo. Pedro está falando aqui, olha só, você é o Messias. Aquele Messias que a gente ouve falar há tanto tempo, está em todas as profecias do Antigo Testamento. Você é essa pessoa. Mas aí Jesus do nada fala em morrer e ressuscitar. Isso não faz o menor sentido para esses discípulos. É nesse contexto que Pedro vai ser exortado, quando ele vai tentar repreender Jesus sobre essa ideia de morrer e ressuscitar. E aí Jesus fala para ele daquela forma contundente: para trás de mim, Satanás. Você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então Jesus, logo depois dessa cena, ele vai chamar toda a multidão, junto com os discípulos, e aí ele vai ensinar a verdadeira atitude que um discípulo deve ter. E aí Jesus vai falar: olha só, vocês querem me seguir? Beleza, mas vocês têm que negar a si mesmo, tomar a sua cruz e então me seguir. Vocês podem me acompanhar, mas se vocês querem ser um discípulo meu, vocês têm que fazer as coisas que eu faço. E eu vim para fazer isso, eu me esvaziei, e eu agora estou indo para uma cruz. Um discípulo meu tem que fazer assim também. Aqui a gente vai ver Jesus chamando a atenção para uma entrega real a Ele. E repara uma coisa, essa aqui não é uma descrição do caminho da salvação para o perdido, não. Isso aqui é a forma de viver que um discípulo tem que ter. Um discípulo é quem imita o seu mestre. Um discípulo é quem quer se tornar cada vez mais parecido com o seu mestre. Jesus está indo para a cruz justamente para pagar um preço que a gente nunca poderia pagar. É óbvio que Ele não está pedindo para a gente fazer algo aqui, para a gente obter algo que a gente não conseguiria. Ele só quer que a gente seja igual a Ele. E aí Jesus vai dizer que não adianta a gente tentar fugir disso e perder a nossa alma. Por outro lado, quem segue dessa forma, quem imita Jesus, esse é o que encontrou a vida eterna. Essa é a entrega que o Jesus da Bíblia, o Jesus da palavra, o Jesus das Escrituras ensina, que a gente vai ter quando a gente toma a decisão de segui-lo. Isso exige comprometimento. E aí eu volto a uma pergunta que eu fiz há um tempo atrás aqui: qual é o Jesus que você ama? Que Jesus a gente tem amado? É esse Jesus das Escrituras, é esse Jesus dessa palavra que a gente leu, nesse contexto que a gente leu? Ou é um Jesus que a gente inventa na nossa mente, com a nossa criatividade, com o nosso senso de bondade humano totalmente falho? Um Jesus que a gente tenta encaixar às vezes na nossa cosmovisão de uma pessoa que vive no século 21, no mundo urbanizado. Qual é o Jesus que você ama? Qual é o Jesus que nós amamos? Talvez a resposta sincera a essa pergunta seja o real motivo da gente ver entregas, vidas com Deus, talvez diferentes umas das outras aqui no nosso meio. Talvez seja a resposta da gente ver comprometimentos tão desequilibrados no nosso meio. Pessoas que parecem amar Jesus, parecem ser apaixonadas por Jesus, pessoas que dariam a própria vida por Jesus e pessoas que não estão nem aí às vezes, que vivem uma vida rasa, que pensam que se eu obedecer algumas regras está tudo bem. O que importa é que um dia eu vou morar no céu, e um céu também imaginário, cheio de nuvenzinhas, de acordo com a imaginação cor-de-rosa. O grande mistério está em que a gente pode encontrar prazer em viver essa vida que Jesus quer da gente, essa vida que Jesus ensina que um discípulo tem que ter, essa vida de negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo.
Em muitos casos, na palavra e no nosso dia a dia mesmo, a gente consegue ver pessoas que aprenderam a ter prazer em fazer a vontade de Deus, às vezes até em dar a própria vida, até em ser martirizados por Jesus. E a gente precisa encontrar também esse verdadeiro prazer em Jesus. Quando eu leio alguns salmos, eu tenho a nítida sensação de que homens de Deus encontraram prazer, encontraram esse caminho de alegria na vida com Deus. Por exemplo, esse salmo, provem e vejam como o Senhor é bom, Salmo 34:8. Ou, como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança, Salmo 40, verso 4. Ou então, a minha alma anseia por ti, ó Deus, Salmo 42, verso 1. No texto que a gente leu essa noite, a gente vai aprender 3 coisas com Jesus. Ele vai falar sobre comprometimento na vida cristã, ele vai falar sobre os desdobramentos da nossa escolha, e no fim ele vai fazer uma constatação lógica. E o que eu quero, essa noite, o meu maior desejo é que a gente consiga aprender essas 3 coisas, e que a gente aprenda a ter prazer, e encontre alegria em viver assim, porque isso é possível. O nosso Salvador permite essas coisas para a gente. Em primeiro lugar, Jesus ensina para a gente sobre comprometimento. Jesus chama a multidão e diz no verso 34, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele está falando, olha, vocês podem me seguir, vocês podem vir atrás de mim, só que me seguir significa me imitar, significa ser como eu sou, e me imitar significa se negar. Eu deixei a glória, eu me tornei homem, eu me humilhei, eu me esvaziei. Vocês têm que fazer isso também, vocês também têm que se negar. Em seguida, vocês têm que tomar a sua cruz. Olha só, eu sou o Messias sim, mas eu não sou esse Messias humano, cheio de riquezas, um grande rei. Eu sou um Messias que está indo agora para a cruz. Em poucos dias eu estou indo para uma cruz. Vocês também precisam tomar a sua cruz. Jesus sabia exatamente o tipo de morte que ele enfrentaria na cruz, alguns dias depois desse momento. Ele ainda precisava ajustar na cabeça dos discípulos essa ideia de Messias e mostrar como os seus verdadeiros discípulos deveriam viver por ele. Ele ensina então que um discípulo verdadeiro, primeiro, precisa negar a si mesmo. Um discípulo de Cristo, ele não pode ser mais dominado pelo seu próprio ego, pelo seu próprio egoísmo. Ele tem domínio próprio. Um discípulo de Cristo, ele precisa olhar para Jesus e imitar o seu mestre, com essa ideia de esvaziar a si mesmo. Depois ele toma a sua cruz. Quando o discípulo de Cristo entende que a sua vida só vale se for vivida totalmente para Cristo, ele começa a querer sim mortificar o seu ego. Ele começa sim a colocar os seus desejos na cruz, para que Jesus comece a ser refletido através da sua vida, das suas atitudes, dos seus gestos, dos seus pensamentos. E aí então ele vai seguir a Jesus. Depois que Jesus se torna tudo para o discípulo verdadeiro, a gente consegue seguir a Cristo para onde quer que Ele leve. E a gente vai experimentar em todo tempo que o caminho de Jesus é realmente sempre o melhor. O que a gente faz em última instância, quando a gente se nega, toma a nossa cruz e segue, é imitar o nosso mestre. É impossível seguir a Jesus sem comprometimento. E por favor, tem que ficar muito claro aqui, tá? Não para a gente conseguir a salvação, mas porque a gente já conseguiu a salvação pelo que Jesus fez numa cruz. Eu lembro quando eu comecei a estagiar, em 2008, no fundo de pensão da Petrobras, eu entrei no mercado financeiro e um analista ali, cara, um cara que ficou um brotherzão meu, assim, ele que me ensinou muita coisa assim no início da minha carreira dentro do mercado financeiro. E eu, começando a estagiar, eu queria aprender aquilo ali, aquele e-mail, como que funcionava, o que eu tinha que fazer. Cara, eu lembro que assim, esse analista, ele me ensinava tudo que ele podia me ensinar. Então a gente ia almoçar, eu ia almoçar onde ele almoçava. Ele ia tomar um café, eu ia tomar um café. Ele lia tal relatório, eu lia tal relatório. Ele falava de tal empresa, eu olhava para tal empresa. Ele
fazia tal apresentação, ou eu tentava entender como é que ele fazia aquela apresentação. Eu colei no cara, eu imitava tudo que ele podia, tudo que eu podia imitar, tudo que ele fazia, porque eu olhava para ele e falava, cara, esse cara é bom, eu quero ser igual a ele um dia, eu quero encontrar meu espaço aqui um dia, eu tenho que ser igual a esse cara, eu tenho que imitar esse cara, eu tenho que fazer o que esse cara faz, eu tenho que entender desses assuntos, eu tenho que me colocar à disposição, eu tenho que ser dedicado. É isso que a gente faz quando a gente segue a Jesus. Eu tinha que me comprometer ali no meu estágio. Comprometimento é ir além da responsabilidade. Quando a pessoa se compromete, ela se envolve, ela cumpre o compromisso da melhor forma possível e com motivação, porque ela quer ser igual àquela pessoa. E a gente pode encontrar prazer vivendo assim. Comprometimento com o reino é algo que agrada a Jesus e Ele quer isso de cada um de nós. Eu e você podemos negar a nós mesmos, nós podemos sim tomar a nossa cruz e encontrar alegria nesse processo. Vida cristã exige comprometimento, assim como a nossa vida devocional. A gente está agora encerrando uma série sobre vida devocional. A gente falou aqui sobre oração, sobre a importância da palavra, a gente falou sobre ouvir a voz de Deus, sobre a nossa adoração em todos os momentos. E agora a gente precisa falar sobre compromisso. Se a gente se compromete a fazer a nossa devocional diariamente, a gente precisa ser disciplinado para manter isso até o fim. O chamado de Jesus é: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Se comprometeu a fazer devocional aqui no início do ano, logo depois do retiro de carnaval, todos os dias eu vou fazer meu devocional, mantenha o seu compromisso. Ah, pô, mas está muito difícil, Felipe, eu até comecei bem e tal, mas ficou difícil no meio do caminho. Querido, vai valer a pena. Mantenha a disciplina, se esforça por isso. Talvez você pense, Felipe, pô, muita coisa mudou na minha vida, pô, de lá para cá, quando eu assumi aquele compromisso, pô, eu tinha uma vida assim, eu tinha um tempo sobrando, agora, cara, você não faz ideia de como está a minha vida, minha agenda. Querido, adapte a sua vida a Jesus e não o contrário. Não tente adaptar Jesus à sua agenda superlotada. Não é essa vida que Jesus chamou a gente a viver. Ah, mas e se eu não conseguir, se for muito difícil, etc, etc. Não está na hora da gente usar desculpas para negligência. Jesus deu a vida por cada um de nós. Jesus deu a própria vida por você e por mim. É por isso que a gente entrega agora toda a nossa vida, toda a nossa alma, todo o nosso ser por Ele. Em segundo lugar, Jesus nos mostra os desdobramentos das nossas escolhas. Jesus nos mostra os desdobramentos das nossas decisões. Verso 35. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Essa é a lógica do reino. Jesus explica essa lógica logo depois de ter acabado de falar sobre se negar e tomar sua cruz. É como se ele dissesse, olha, quem se nega e toma a sua cruz, esse é o que entendeu a minha mensagem. Quem faz igual eu estou fazendo, esse realmente entendeu o que eu estou querendo mostrar. Esse está salvo, esse vive como eu vivi. Quem se compromete com a própria vida não pode se comprometer com Jesus. E quem se compromete com Cristo, com Jesus, não pode se comprometer com a própria vida. Não dá para conciliar uma vida cheia de pecados deliberados com o seguir a Cristo. Não dá para conciliar uma vida totalmente egocêntrica, egoísta, que só pensa em si mesmo, com seguir a Cristo. Não dá para conciliar uma vida preguiçosa, negligente, com seguir a Cristo. Ou a gente vive de um jeito ou a gente vive de outro. Sim, Deus é cheio de graça, é cheio de amor, e Ele pode perdoar qualquer falha, e Ele pode te amar, e Ele pode te encher de coragem, de alegria na vida cristã, mas o perdão dEle não é permissivo, o perdão dEle é libertador. Quando Ele perdoa você, Ele te perdoa com poder, capaz de ajudar você a dizer não para qualquer pecado que seja. Ele te ajuda a viver uma vida que agrada ao Pai em todo o tempo, em todos os momentos. Se comprometer com Jesus significa, às vezes até de forma literal, destruir a própria vida por amor a Jesus, como a gente aprendeu com o texto. Por isso que Jesus começa ensinando que o discípulo
Se quiser segui-lo, precisa negar a si mesmo e tomar a sua cruz. É lutar contra o pecado com toda a força, mesmo que isso custe a nossa dor, mesmo que isso custe o sofrimento, mesmo que custe esforço, mesmo que custe dinheiro, mesmo que eu precise jogar meu celular na lata do lixo. A gente precisa se comprometer de verdade somente com Jesus. O desdobramento natural disso é uma vida plenamente satisfeita na sua presença. A consequência natural de uma vida entrega por Jesus, pelo seu reino, é uma vida de satisfação, com uma satisfação que você nunca vai encontrar nesse mundo inteiro. Tendo a certeza da salvação. A salvação que só Jesus pode trazer para a sua vida, para o seu coração, para o seu dia a dia, para a sua eternidade. A gente não entrega a nossa vida para ser salvo. A gente entrega porque a gente já foi salvo, porque a gente é salvo hoje. Querido, é possível sim amar mais a Cristo do que a nossa própria vida. Senão Jesus não pediria isso para a gente. E a gente faz isso não para ter algum favor de Deus, mas porque a gente já teve esse favor. O cristão, ele deve pensar como Paulo em Filipenses 1, 21, porque para mim o viver é Cristo, morrer é lucro. Como que eu vou viver a vida de uma forma diferente dessa? O que pode ser tão melhor do que Jesus? O que pode ser tão mais maravilhoso? O que pode me satisfazer mais do que Jesus? E se eu precisar morrer por Ele, cara, isso é lucro. Eu vou estar no céu, eu vou poder olhar o meu Salvador face a face, nos olhos, eu vou poder abraçar Ele, e esse é o meu maior desejo. Eu lembro que, assim que eu tive a minha primeira experiência com Jesus, eu fui tomado por um sentimento muito grande de que eu não merecia nada que viesse dele. Sabe quando você tem essa sensação, cara, eu não mereço nada que vem desse Deus que é tão bom, que é tão santo, que é tão perfeito. E eu lembro que nessa época eu só queria viver para agradar a Ele. Eu tinha a convicção de que minha vida inteira só era o que era pela grande misericórdia dEle. Valia a pena eu entregar tudo por Ele. E sempre vai valer, e eu continuo pensando isso hoje. Apesar de vários altos e baixos ao longo da minha caminhada, apesar de em alguns momentos eu virar as costas para Deus, apesar de em alguns momentos eu me sentir desanimado, mas sempre que a gente para e reflete e se arrepende, esse Deus vem com todo esse amor, vem com toda essa graça e abraça e tira a gente do chão e levanta a gente de novo e ajuda a gente a viver e mostra pra gente mais uma vez, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga porque eu te amo, é isso que eu fiz, é isso que eu quero que você faça. Esse é o nosso Deus. Então, se eu me comprometo a fazer minha devocional diariamente, eu vou cumprir esse compromisso. Não que eu precise disso para receber o favor de Deus, mas porque eu amo tanto esse Deus, eu quero tanto ter mais tempo na sua presença. Por que a gente faz devocional todos os dias? Porque fazendo assim, eu mantenho na minha mente toda a bondade do Senhor sobre a minha vida. Porque fazendo assim, eu acendo a chama do Espírito no meu coração todos os dias, e eu preciso disso todos os dias, porque esse passa a ser o melhor momento do meu dia. Porque quem perde a vida por causa de Jesus e do Evangelho a salvará. Essas são as palavras de Jesus. E em terceiro lugar, Jesus faz uma constatação lógica. Uma constatação lógica, versos 36 e 37. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca de sua alma? A perda da alma para Jesus é a coisa mais séria e grave que pode acontecer. Tanto que ele diz que até mesmo ganhar o mundo inteiro com a alma perdida não adianta de nada. Esse mundo é passageiro, a vida é muito curta perto da eternidade. Ou, Jesus vai dizer, uma vez que a alma esteja perdida, já lá na eternidade, nada pode ser dado em troca dela. Por isso que Jesus fala, o que o homem poderia dar em troca de sua alma? Uma vez que a alma está perdida, meu amigo, é um caminho sem volta. Se sua vida acabar e sua alma estiver perdida, não tem mais volta. Eu e você fomos criados para ter um relacionamento perfeito com Deus, mas esse relacionamento foi quebrado e a única forma de se viver novamente é através de Cristo, que pagou o preço que a gente
devia, um preço altíssimo que a gente não teria a menor condição de pagar. Logo, não existe nada nesse mundo que a gente possa ter que substitua a presença de Jesus na nossa vida e o que essa presença representa. Não adianta a gente ganhar US$ 1 milhão, não adianta você ter uma conta cheia de dinheiro, você ser uma pessoa rica, não adianta você ter o emprego mais bem-sucedido do mundo, você ter uma carreira brilhante de sucesso, não adianta você ser a pessoa mais linda desse mundo, não adianta você conseguir casar ou namorar com a pessoa mais linda desse mundo, não adianta você ser a pessoa mais popular, não adianta você ser o mais inteligente, não adianta você ser o cara mais elogiado, mais exemplar, se a sua alma estiver perdida. Se você não tiver um relacionamento verdadeiro com Jesus, as coisas desse mundo, elas são tão pequenas se a gente comparar a bondade, as bênçãos, ao amor, a graça de Jesus, que vale muito mais ter a alma salva, sem ter nada, do que ter o mundo inteiro com a alma perdida. Se a gente entende isso, a gente entende a expressão do salmista quando diz no Salmo 84, verso 10, melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 no outro lugar. Melhor é um dia na presença de Deus, um dia só na presença de Deus, do que 1000 em qualquer outro lugar, fazendo qualquer outra coisa, tendo qualquer coisa que a nossa carne possa desejar. Essa é uma constatação lógica, mas usando a lógica do reino. Às vezes pode parecer não fazer sentido, mas na eternidade vai fazer. Na eternidade a gente vai entender completamente. Vale mais a pena levar o compromisso com Jesus até o fim, ainda que isso signifique a derrota, tendo a alma salva, do que desistir no meio do caminho, vivendo perdido. Como que eu aplico isso à minha vida hoje? Em primeiro lugar, eu tenho que assumir um compromisso com Jesus. A gente deve assumir um compromisso com Cristo. A gente tem falado sobre vida devocional. Isso nada mais é do que ter relacionamento. Vida devocional é ter relacionamento com Deus, vem de devoção. Relacionamento sem comprometimento não existe. Não existe. Olha, por exemplo, o meu casamento com a Letícia. Quando a gente começou a namorar, se eu virasse para ela e falasse, cara, eu quero ter um relacionamento com você, mas eu não me comprometesse. Já pensou? Eu peço para namorar com ela, hoje. Aí amanhã, eu não ligo para ela, eu não encontro com ela, eu não quero saber como ela está. No outro dia também não me importa, deixa para lá. No outro dia também não. Que relacionamento é esse? Sem comprometimento nenhum, sem vontade de estar junto, de estar perto, de compartilhar a vida, de ouvir a história, de saber como o outro está. Não existe relacionamento sem comprometimento. A gente precisa entender que assumir um compromisso com Jesus é a coisa mais preciosa da vida. É demonstrar o nosso amor por Ele. Isso significa que a gente entende quem Ele é. E por isso a gente é salvo para sempre, pela graça dEle por cada um de nós. Essa verdade ela é tão importante, ela é tão maravilhosa, que passar por alguns sofrimentos, que sejam, se a gente passar por sofrimentos, passar por qualquer zoação, passar por qualquer injustiça, por causa de Jesus, se torna muito pequeno. Por isso, Jesus vai ensinar, vale a pena perder a própria vida por causa de Jesus. Vale a pena perder a vida por causa de Cristo. Na nossa vida prática, num português mais claro, vale mais a pena eu não transar com meu namorado ou com minha namorada, se isso desagrada a Deus. Vale a pena eu não desrespeitar, de repente, uma pessoa mais velha, ou meu pai ou minha mãe, ou meus irmãos. Vale a pena eu não participar daquela fofoca ali. Vale a pena eu não falar mal de quem quer que seja por trás. Vale a pena eu ler minha Bíblia todos os dias, ainda que o dia todo tenha passado e eu esteja morrendo de sono e de cansaço. Vale mais a pena eu orar, ainda que eu queira muito assistir mais uma série, mais um episódio, mais uma coisinha aqui, ou que eu queira fazer outra coisa ali. Vale mais a pena eu tomar qualquer atitude dessas
e manter Jesus por perto, manter a presença dele do meu lado, do que eu fazer o contrário e perder a sua presença. Em muitos casos, a gente vai precisar de disciplina para manter o nosso compromisso. Mas a disciplina também é um instrumento de Deus para ajudar a gente na nossa caminhada. A disciplina é uma coisa maravilhosa. A gente tem que ser disciplinado no nosso dia a dia. A nossa alma, ela não consegue sobreviver sem a presença do Espírito Santo de Deus. A gente não consegue. Eu lembro uma vez que eu conversei com um amigão meu, e ele abrindo o coração dele comigo, no momento que ele tinha vacilado lá por um determinado motivo, e ele falou para mim, cara, quando eu vacilo assim, quando eu peco assim, sabe, quando eu dou esses moles, é tão ruim para mim que eu sinto como se eu tivesse com dor nos meus ossos, sabe? Eu fico muito triste diante de Deus, muito abalado. Isso é entender que o compromisso com Deus é algo preciosíssimo. Assumir um compromisso com Jesus é algo extremamente valioso. Assuma hoje um compromisso de fazer devocional diariamente. Devocional vem de devoção. Talvez a gente falando sobre devocional esse tempo todo, você não saiba o direito o que é uma devocional. O que é devocional? Devocional é você dedicar um tempo, ter um tempo de qualidade, sabe? Um tempo de qualidade, talvez você ouça isso em relacionamento amoroso, que eu digo. Mas é isso mesmo, é você ter um tempo de qualidade com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo. É você parar um tempo para ler a Bíblia mesmo, para entender o que aquilo ali pode falar contigo. É você parar um tempo para orar, para colocar os seus pedidos diante de Deus, para ouvir a voz de Deus nesses momentos. O chamado de Jesus é: você quer me seguir? Você quer me seguir? Então negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e vem. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e vem. E a gente hoje, na nossa geração, a gente tem que ser mais ousado, a gente tem que falar assim, estou dentro, pode contar comigo, eu vou me negar sim, eu vou tomar minha cruz sim, para a glória do seu nome, estou dentro, pode contar comigo. A gente vive uma geração muito fraca, essa que é a verdade, cheia de mimimi, cheia de, não pode falar assim, isso aqui vai deixar a pessoa constrangida e mal. Cara, a palavra às vezes ela chacoalha a gente mesmo. A gente precisa disso, olha só, quer me seguir? Negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e vem. Jesus não fala assim, não, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz, mas cara, isso é tão difícil, então deixa pra lá, vive a sua vida aí. Não, vem, me segue, mas você vai me imitar e eu vou fazer isso. Eu tô indo pra cruz, vamos embora, vamos comigo. E a gente precisa falar assim, Senhor, eu estou até com medo, estou até preocupado, o que pode acontecer, mas estou dentro, pode contar comigo. Assuma compromissos, assuma um compromisso com Jesus verdadeiro. A segunda aplicação para a nossa vida, a gente tem que cumprir o compromisso assumido até o fim. Não adianta a gente assumir um monte de compromisso. Eu conheço gente que é assim, sai, não, beleza, pode contar comigo, não, beleza, eu vou estar lá, não sei o quê, assume um monte de coisa, mas sempre para no meio do caminho, sabe? Sempre não consegue continuar com o mesmo empenho, com o mesmo gás, com o mesmo esforço. Tudo bem que às vezes isso acontece, pode acontecer, mas a gente precisa ir até o fim. E minha pergunta é: como anda o seu compromisso com Deus? Como anda o seu compromisso com Jesus? Como tem sido o seu relacionamento? O seu relacionamento íntimo mesmo? Se Jesus estivesse hoje aqui, fisicamente, ele seria como aquele seu melhor amigo, como aquela sua melhor amiga, que você tem prazer em estar junto, que você quer tomar um café, que você quer bater papo, que você quer ir junto para a praia, que você quer sair junto uma noite para um restaurante para trocar ideia. A gente tem que cumprir a nossa parte com esse Jesus, entendendo tudo o que ele significa para a gente. E a gente não pode esquecer que cumprir o compromisso não é um meio para a gente obter salvação. É a consequência. Eu e você somos salvos, então por isso a gente vai viver a vida com Jesus até o fim. Tem gente que pensa assim, eu vou cumprir isso para que Deus abençoe a minha vida. Querido, não confunda esse compromisso que a gente está falando essa noite, esse chamado de Jesus com a lei da semeadura.
É óbvio que a lei da semeadura existe. Pô, você vai colher aquilo que você planta. É óbvio. Pô, você é um cara dedicado, esforçado e tal. Cara, você vai conseguir colher aquelas coisas ali. É óbvio. O compromisso aqui que eu estou falando não é esse. Não é a mesma coisa. Sabe, você se dedicar por Jesus para obter um favor especial, uma bênção especial de Deus. A vida com Deus não é assim. Não é assim. Deus, em todo tempo, Ele dá coisas para a gente pela graça, pela bondade dEle. Tanto que você vai ver pessoas totalmente dedicadas, que amam Jesus, vivendo uma vida totalmente espremida financeiramente, ou qualquer outra coisa que você possa pensar aí no seu dia a dia. Que talvez seja o padrão de sucesso para os seres humanos como um todo. O compromisso que eu estou falando aqui não é esse. A gente cumpre o nosso compromisso com Jesus, de negar a nós mesmos, de tomar a nossa cruz e de seguir a Jesus pela alegria da salvação que Jesus conquistou por cada um de nós. Independente daquilo que Deus possa dar para a gente, porque o maior presente, a maior bênção a gente já recebeu, que é a salvação da nossa alma. É a eternidade com Deus, é a eternidade com Jesus. A gente cumpre o nosso compromisso porque o que eu menos quero é que Ele se afaste da minha vida. Como que eu vou viver todos os meus dias sem a presença desse Deus tão bondoso e tão maravilhoso, sem essa presença que traz sentido para a minha vida? Eu deixo de pecar por amor a Jesus. O amor que eu tenho por Jesus, ele supera a minha vontade de pecar. Então a gente tem que cumprir a nossa parte no compromisso que a gente assume. Eu quero concluir dizendo que assumir um compromisso com Jesus vale a pena, vale muito a pena. Assumir um compromisso com Jesus e com o reino é uma coisa valiosíssima. E é algo que a gente tem que fazer como cristãos. Tem um pastor americano que escreveu um livro, há alguns anos atrás. Escreveu um livro. E esse livro vendeu muito, muito, muito acima daquilo que ele esperava. Muito, muito. Ele teve um retorno gigantesco, assim, de milhões de dólares. Ele falou que era uma quantia tão grotesca que ele conversou com a esposa dele, com a família, e ele resolveu dar todo esse dinheiro para uma instituição lá que ajuda alguma necessidade especial, enfim. Ele falou, cara, não tem condição de eu ter esse dinheiro todo na minha vida, com certeza eu vou deixar isso tomar conta do meu coração, etc, etc, etc. Meu ponto é, o cara fez um livro qualquer, sem esperar esse retorno todo, e teve um retorno gigantesco, absurdo, maravilhoso, que ele nem esperaria. O nosso compromisso assumido com Deus é mais ou menos assim, só que na ordem invertida, assim. Deus dá pra gente algo que é muito maior, muito maravilhoso. E eu não estou falando de milhões de dólares, não. Eu estou falando da graça, do amor, da bondade, da salvação. E a nossa parte é negar a nossa vida e tomar a cruz e seguir a Jesus. É muito pequeno, perto do que Deus já nos deu. Já nos deu. Ele dá para a gente tanto. E quando a gente reconhece essa verdade, é impossível não querer viver para esse Jesus. É impossível não querer entregar toda a minha vida por Ele, todo o meu coração por Ele, de tão gracioso que Ele é. Se a gente compara a nossa parte com a dele, é algo totalmente desproporcional. O que a gente está falando dessa noite aqui toda é de um compromisso que a gente assume, mas é um compromisso totalmente desproporcional. Ele até tem duas partes. O que Deus faz por nós, o que a gente faz por Deus, mas o que a gente faz é muito pouco perto do que Ele já fez por cada um de nós. Então hoje, nada que a gente possa fazer é tão difícil quanto esses benefícios maravilhosos, essas bênçãos que a gente já recebeu dEle. E nada que o mundo oferece para a gente é maravilhoso demais, que não vale a pena dar a vida por Jesus em vez de ter todas essas coisas que o mundo oferece. Eu quero dizer essa noite que eu sei que você ama Jesus. Eu tenho certeza que você ama Jesus. Mas de qual Jesus a gente está falando? Qual é o Jesus que você ama tanto? A gente está falando desse Jesus das Escrituras. Desse Jesus que diz, se você quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me segue. Quem ama esse Jesus, que a gente falou essa noite toda aqui, considera valioso, valiosíssimo, perder a própria vida para encontrá-la nele. Quem ama esse Jesus da palavra,
considera valiosíssimo perder a própria vida para encontrar ela de volta em Jesus. Nós devemos a nossa devoção a Ele. Então, querido, faça a sua devocional, fique firme na sua caminhada com Jesus. Todos os dias leia a palavra, todos os dias ore, se coloque diante dEle, tenha relacionamento com Jesus. Dar a nossa vida por essa relação é algo maravilhoso demais para a gente. E se a gente perder a vida, ainda que literalmente, ainda que a gente morra por Ele, que perda valiosa vai ser essa? Que perda grandiosa vai ser essa? É uma perda que vale a pena. Eu fico com a lógica do reino e eu espero que você fique também. Que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Eu perco a vida, mas eu não perco Jesus. Que essa seja a realidade para o nosso coração daqui para frente, amém? Vamos fazer uma oração. Senhor, muito obrigado pela sua palavra, Senhor. Muito obrigado porque ela trata a gente, Senhor, e ela mostra para a gente esse amor que você tem por cada um de nós, Jesus. E por isso a gente é muito grato, Senhor. A gente é muito grato, Senhor. Tudo que a gente tem que vem das suas mãos, a gente não merece, e a gente tem total consciência disso. E por isso a gente é mais grato ainda, Senhor, quando a gente para e reflete nesse amor, nessa bondade. Tudo que você fez por cada um de nós, Jesus. Você se esvaziou, você se humilhou sendo homem, você morreu naquela cruz para salvar a nossa vida, para mostrar o tamanho do amor que o Pai tem por cada um de nós. Por isso a gente é muito grato, Jesus. A gente aprendeu essa noite um texto em que você ensina que se a gente quiser te acompanhar, a gente precisa negar a nossa vida, tomar a nossa cruz e então te seguir. Jesus, que isso seja uma realidade. Senhor, quando a gente fala de vida devocional, abençoa, Senhor, de uma forma muito especial cada irmão meu e a mim, por favor, Senhor, para que a gente consiga todos os dias manter esse compromisso, Senhor. Que a gente consiga entender que a vida contigo, esse compromisso assumido, se a gente comparar com as tuas bênçãos, com a sua bondade, com a sua salvação, Senhor, o que a gente pode te oferecer não é nada, Senhor. Não é nada, Deus. A gente te agradece por tanto amor, por tanta bondade. A gente te agradece por essa graça que a gente não consegue compreender, Senhor. E a gente quer pedir agora a sua ajuda para que a gente consiga caminhar esse caminho, Senhor. Para que a gente consiga fazer a sua vontade. O que a gente mais quer é permanecer na sua presença, Jesus. O que a gente mais tem medo é de se afastar de você, de um Deus que é tão bom assim, de um Deus que traz sentido para a nossa vida e para o nosso coração. Senhor, o que a gente mais quer dizer, o quanto a gente te ama, Senhor. A gente tem sim um amor que é falho, um amor que é pequeno, que muitas vezes é fraco, mas ainda assim a gente quer, Senhor, dedicar esse amor a você. Ainda assim a gente quer colocar toda a nossa vida à sua disposição, porque a gente não sabe, Senhor, o que seria da nossa vida, Senhor, se não fosse por você, se não fosse a sua graça, a sua bondade, Senhor. Ajuda a gente nessa caminhada, que nós sejamos jovens que amam você, Senhor, com todo o coração, que vão até o fim, para que o seu nome seja glorificado, para que a sua igreja cresça, Senhor. E um dia na eternidade a gente vai poder te ver face a face, e vai lembrar disso, vai com certeza ter a certeza de que tudo isso valeu a pena. Faz assim, Senhor, na nossa vida, que a gente seja a igreja que você quer que a gente seja, no seu nome, Jesus. Amém, Senhor. Amém.